Boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa que, como sabem, é em torno de um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia. A sessão de hoje conta com a participação da escritora brasileira Nara Vidal e a escritora portuguesa Luísa Semedo, tendo como moderador do debate o jornalista português Ricardo Figueira. Mas antes de lançar o debate, uma pequena apresentação dos nossos convidados. Nara Vidal, escritora, editora, tradutora e professora, é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Artes e Herança Cultural pela London Met University. É autora de livros de literatura infantil, do romance Sorte, publicado em 2018 pela editora Moinhos, um dos vencedores do Prémio Oceanos em 2019, e do livro de contos Mapas para Desaparecer, pela editora Faria e Silva em 2020, entre outros. É colunista do caderno 2 de Cultura, do jornal A Tribuna de Minas e do jornal Rascunho, e editora da Capitolina Revista, e foi distinguida com o prémio Associação Paulista de Críticos de Arte em 2020. Outros prémios da autora incluem por 3 vezes o Brazilian Press Awards na categoria Literatura e o Maximiano de Campos na categoria de Contos. Vive em Inglaterra desde 2001. Quanto a Luísa Semedo, doutorada em Filosofia pela Sorbonne, docente dirigente associativa, foi em 2017 vencedora do Prémio Literário e de Ilustração Essa de Queiroz, com o conto Céu de Carvão, Mar de Aço, publicado em Desafios da Europa em 2018 pela editora Livros de Ontem. A sua obra, O Arroz é Proibido, foi selecionada em 2018 para a terceira antologia de contos do Centro Mário Cláudio. Participou também no prefácio Viagens Anteriores do segundo volume Poetas Lusófonos na Diáspora, publicada em 2018 pela Oxalá Editora. Tem vários romances, como Canto da Moreia, publicado em 2019 pela Porta Editora, Eu Empresto a Mariá, em Correr o Mundo, 10 Mulheres, 10 Histórias de Imigração, pela Oxalá Editora em 2020. E o conto infantil Júlia no País das Estrelas é a sua última publicação pela Capmag Júnior em 2020. Quanto a Ricardo Figueira, moderador deste debate, jornalista do canal Euronews, radicado em Lyon, onde vive desde 2003, depois de um primeiro período entre 1999 e 2001, tem também trabalhado para a RTP. Ricardo Figueira é igualmente fotógrafo, tem participado em várias exposições e projeções, tanto individuais como coletivas. É coautor e co-realizador da curta-metragem Motorfobia, exibida no Fantasporto em 2016, e Máquina é o seu primeiro conto. Desde já, deixo a palavra aos nossos convidados e muito obrigada pela vossa participação e por terem aceitado o convite. Isto começou mal porque tinha o microfone desligado. Olá a todas, muito obrigado por estarem connosco, a Luísa e a Nara. Muito obrigado à Cristina pela introdução que fez. Esta é mais uma mesa redonda dos mapas do confinamento. O Nuno Gomes Garcia deu uma terrível tarefa de ser moderador desta mesa redonda. Eu confesso que tive uma semana trabalhosa e tive pouco tempo para preparar, mas tenho aqui alguns tópicos alinhados. Antes de mais, acho que há uma característica comum que nós os três temos, é que todos nós escrevemos em português, todos nós temos o português como língua-mãe, embora vindos de países mais ou menos diferentes. No caso meu e da Luísa somos ambos portugueses, no caso da Nara vem do Brasil, mas todos nós vivemos na Europa e todos nós vivemos fora dos nossos países de origem, todos nós vivemos em países não lusófonos, e acho que esse é um ponto comum e importante a explorar nesta conversa que vamos ter. Em primeiro lugar, uma vez que se trata de confinamento, embora o confinamento felizmente já esteja para trás, penso que é um ponto comum destas conversas que cada um diga o que é que fez durante o confinamento, como é que trabalhou, que projetos desenvolveu
e vamos também passar um bocadinho por isso. Há uma outra coisa que eu queria dizer, é que a Nara Vidal tem menos tempo do que eu e do que a Luísa, porque tem um compromisso daqui a pouco tempo. Por isso eu acho que nesta primeira fase da conversa vamos se calhar dar mais a palavra à Nara, deixar a Nara falar mais do que eu e do que a Luísa, para depois então eu e a Luísa falarmos um bocadinho mais sobre as nossas coisas. Nara, começava então por ti, acho que não te importas que nos tratemos por tu, embora aí no Não, de Brasil, jeito nenhum, por embora favor. eu sei que para vocês no Brasil é mais o você, Sim. mas penso que não levas a mal se nos tratarmos Imagina, eu tô em Portugal nesse momento, eu tenho por muitos tu. amigos aqui, chame de tu, sem o menor problema, por favor. Pronto, vamos então começar por ti. Queria que apresentasse um bocadinho o teu trabalho, embora seja um trabalho já de bastante renome, como disse a Isabel na introdução que fez, nomeadamente já foste finalista do Prémio Oceanos, terceira classificada do Prémio Oceanos com o teu romance Sorte. Além de escrever, penso que tens outras atividades, és professora também e tradutora, originário do Brasil, Minas Gerais, mais propriamente dito, a viver em Londres, neste momento estás em Portugal. Fala um bocadinho sobre a tua atividade, como é que viveste o confinamento, como é que trabalhaste durante esse tempo e como é que foi a tua relação com a escrita durante esse período? Sim. Bom, obrigada, Ricardo, obrigada, Luísa, pela presença, pela companhia de vocês aqui. Muito obrigada, Nuno, Gabriela e a todos que proporcionam esse encontro nosso aqui. Muito obrigada. Bom, eu moro em Londres já há muito tempo, são 20 anos já, eu fui para lá em 2001, logo depois das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos, eu me lembro muito bem disso, eu tinha uma passagem marcada, assim, e 10 dias depois eu estava embarcando, e o mundo se transformou, né, a partir dali. Eu tenho um trabalho, eu trabalho com letras, né? O meu trabalho, eu sou formada em letras e felizmente eu trabalho com isso, é o meu ganha-pão mesmo. Ou seja, eu sou professora, eu dou aula, eu sou uma apaixonada por Shakespeare, eu tenho fascínio pelo Shakespeare há muitos e muitos anos, desde a época da faculdade de letras. E isso vem me acompanhando, né? Esse amor pelo Shakespeare vem me acompanhando durante muitos anos. Eu acho que, de uma maneira, foi ele que me levou para a Inglaterra. Eu estou falando de Lisboa, então eu estou dizendo me levou para a Inglaterra, eu não estou lá hoje, mas eu acho que foi um amor que foi contínuo, né, até hoje. E hoje eu tenho um projeto, inclusive, de um livro sobre Shakespeare, que vai sair esse ano ainda no Brasil. É um livro que fala sobre personagens femininas, o Shakespeare, eu proponho algumas interpretações para várias delas. Então, eu dou aula, muita aula sobre Shakespeare, essas aulas geralmente são cursos livres, online, cursos de literatura. Eu edito uma revista chamada Capitolina, revista que é uma revista que, bom, interessante a situação com a qual ela foi criada, porque ela foi criada durante a pandemia. Eu tenho uma espécie de livraria, eu falo uma espécie de livraria, porque a primeira é uma livraria online, segundo é apenas uma estante na minha casa, e não é uma livraria física, e a gente quase não vende nada. Então, assim, é uma espécie de livraria. É muito ambicioso dizer que é uma livraria, mas é mais ou menos isso. E essa livraria parou completamente as atividades durante a pandemia, não tinha como ir aos correios, entregar livros, nada disso. E eu queria continuar, dar uma continuidade que fosse a esse projeto de ter literatura brasileira ou em língua portuguesa comigo ali na Inglaterra, porque eu já estava fazendo essa proposta da livraria exatamente para tentar manter essa conexão com a literatura em língua portuguesa, morando na Inglaterra. E aí eu criei, então, a revista, a Capitolina Revista. A Gabriela Ruivo Trindade, inclusive, participa, me ajuda muito na revista. É uma revista que privilegia escritores em língua portuguesa de quaisquer países, e nesse momento está um pouquinho parada, simplesmente porque eu tenho muitos projetos acontecendo, não estou conseguindo dar conta de editar mais uma edição, mas é um projeto de muito prazer, eu gosto muito de fazer a revista, porque é uma maneira de me colocar mesmo em contato com essa língua, e ela foi criada, então, na pandemia, ou seja, eu me ocupei de fazer a revista durante a pandemia, como se fosse mesmo
uma distração de toda a tragédia acontecendo, e eu quis continuar fazendo alguma coisa que não estivesse necessariamente ligada à Covid, a confinamento, enfim, tudo aquilo. Eu também escrevo para crianças e para adultos, escrevo ficção, romance, contos, e durante a pandemia eu escrevi um livro de contos também, que se chama Mapas para Desaparecer. Esse livro saiu no ano passado, não, em 2020, no finalzinho de dezembro de 2020, esse livro foi lançado no Brasil, e também me deu muitas alegrias esse livro, correu muito bem, e fiz esse livro todo também durante um período da pandemia. Eu acho que eu fiquei escrevendo os contos mais ou menos durante uns 3 semanas, aquele jorro inicial, né? Depois, claro, a gente vai reler, vai jogar tudo fora, vai fazer de novo, vai editar, enfim, todo aquele processo. Mas foi também uma maneira de me ocupar de alguma coisa que não fosse ligada especificamente a toda a tragédia da pandemia. E, de fato, eu quis me ocupar de uma coisa que não estivesse ligada à tragédia da pandemia, exatamente porque eu acho que a maioria das pessoas estava se sentindo mesmo muito para baixo com tudo que estava acontecendo. Era uma situação de muita apreensão, muita gente perdendo trabalho, muita gente perdendo entes queridos, a vida acontecendo de uma maneira inesperada, e eu decidi que eu precisava, então, fazer alguma coisa que não tivesse relação com todo aquele mundo que estava acontecendo ali, né? Então, a ficção me ajudou muito nesse sentido, né? Tentar procurar aí uma forma de escapar de toda aquela rotina, porque virou rotina, de repente a minha casa virou de pernas para o ar, as crianças não iam mais para a escola, ou seja, tudo muito diferente, e eu decidi, então, escrever um livro de contos. Eu já estava com algumas ideias, e aquilo ali, então, foi um grande incentivo, né, para que eu desse continuação a essa ideia. Como eu disse, sou editora da Capitolina também. Eu acho que é isso, sou escritora, faço tradução também, todos esses tipos de coisa. Mas eu acho que a pandemia teve a sua utilidade nesse sentido para mim, né? Apesar de toda a tragédia em volta dela, eu tentei, né, fazer algumas coisas não relacionadas a isso, até para o meu próprio bem-estar, porque foi realmente uma coisa muito, né, uma experiência muito dura para todo mundo. Eu acho que sair um pouco daquele ambiente ali foi a maneira que eu consegui para produzir, inclusive, né, para continuar fazendo alguma coisa. Muito bem, Nara, obrigado por essa introdução. Já agora gostaria de dizer que outro ponto comum entre nós os três é que todos nós temos contos publicados nesta coletânea, Os Contágios, que é a coletânea organizada pelos Mapas do Confinamento. O teu conto chama-se Esther, é um conto muito pequenino, mas muito interessante, sobre aliás, chama-se A Valsa de Esther. A Valsa de Esther. A Esther está colada ao chão da casa de banho, não é? Ou do quarto, está colada ao chão do quarto e não consegue despegar-se. É assim uma espécie de metáfora sobre o que foi aquele confinamento em que as pessoas, quando puderam sair, já tinham medo de sair à rua, não é? E eu gostava que falasse um bocadinho sobre como é que chegaste, como é que os mapas do confinamento chegaram até ti, ou como é que tu chegaste aos mapas do confinamento, como é que surgiu a oportunidade de colaborares com este projeto, e já agora que falasse um bocadinho sobre o teu conto e sobre o teu contributo para o projeto. Sim. O convite foi feito pela Gabriela e pelo Nuno, são amigos queridos, ou seja, eu já conheço o trabalho deles, já os conheço. A Gabriela é uma amiga minha, também mora em Londres, então temos esse contato extra, né, mais aprofundado, e convivemos às vezes. Então eu acho que o convite veio daí, a Gabriela e o Nuno fazendo um trabalho muito interessante, porque é um time de autores, assim, bastante de autores muito diferentes entre si, com propostas muito diferentes. Tem um pouco de tudo nesse livro, e eu acho que serve mesmo como uma boa vitrine, né, para a gente ver o tipo de produção contemporânea, né, que é possível encontrar. E eu acho que é interessante, Ricardo, você falar da sua leitura da Valsa de Esther, porque é uma leitura sua interessante, porque é um pouco diferente. Eu não pensei nisso quando eu fui escrever o Esther,
A Valsa da Esther, mas eu gosto muito quando a leitura é completamente diferente da minha primeira motivação. Eu acho que a grande barato aí da literatura talvez seja esse, né? Essa possibilidade interpretativa aí no caso. Vou só interromper-te e fazer aqui lançar aqui uma achazinha. É que alguém disse, eu não sei, não me lembro agora de cor quem foi, mas alguém disse que um livro é escrito por quem o escreveu, mas também é escrito por quem o está a ler. E cada pessoa que o lê um livro diferente e faz uma interpretação diferente e ao fim e ao cabo está também a escrever o seu próprio livro, não é? Isso eu Exatamente. tive Eu não uma poderia concordar mais. interpretação do teu conto que se calhar é diferente do que outra pessoa teria, não é? Eu acho incrível isso, eu concordo plenamente com quem quer que tenha dito isso aí, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. E é interessante porque quando eu escrevo um livro, a partir do momento que eu publico esse livro, eu geralmente não leio mais aquele livro, eu não quero mais saber daquele livro, ele não é meu mais, ele é de quem pegar, de quem ler, de quem interpretar. Eu sou a última pessoa a ter uma opinião sobre aquele livro depois que está feito, já não é mais meu, é do leitor, né? Então é interessante, eu gosto muito de ouvir essas leituras, porque quando eu me lembro do meu ponto de partida, geralmente pode acontecer, né, essa divergência de motivações ou de leituras, enfim. Mas a Valsa da Esther era, na minha concepção ali do conto, era mais ou menos uma história de uma mulher que queria sair de um casamento, veja bem, que coisa diferente, né? Que também não deixava de ser um confinamento para ela. Ou seja, teve essa. Eu acho que pode ser aí aplicado, então, num confinamento de um vírus, né, como foi o nosso caso, perfeitamente, entra perfeitamente nisso. E, inclusive, mostra também a questão de quando o marido, quando é possível sair de casa, né? Quando começa a sair de casa, o marido sai para trabalhar, ela fica em casa. Ou seja, a gente pode estar sugerindo aqui desequilíbrios mentais que aconteceram com muitas pessoas durante a pandemia, várias pessoas ficaram muito deprimidas, ou seja, pode ser uma leitura assim nesse sentido de uma pessoa trancafiada, uma pessoa dentro de um lugar do qual ela não consegue sair, do qual ela não consegue se mover, e pode também ser esse outro lado, que foi o que eu pensei inicialmente, uma mulher presa num relacionamento e ela não conseguia sair dali porque ela já estava muito habituada, né? Tanto que ela começa a criar raízes assim, né, nos pés, e ela tem medo de cortar aquelas raízes, porque se ela cortar aquelas raízes, ela vai sangrar, né? Ou seja, então tem toda aquela ideia de hábito, de conforto, de estar acostumado a ser infeliz, no caso, né? Então, assim, ela é o costume da infelicidade ali no caso da Esther, e o marido que sai, que começa a propor uma reforma na casa, e ela se preocupa com essa reforma, também uma metáfora, essa reforma na casa, porque talvez essa reforma na casa faça, de repente, tira o chão dela, né? Tira o piso de onde ela está ali, com aqueles pés dentro dele, com aquela raiz ali, então ela tem muito medo dessas mudanças. Então, essa foi a minha ideia, mas eu gosto muito de ouvir o que as pessoas leem, né? Eu acho riquíssimo isso. Obrigada. Luísa, olá. Queres falar um bocadinho sobre. Tens alguma coisa a dizer? Se calhar aproveitamos mais meia hora que a Nara está connosco, mais 15, 20 minutos, meia hora que vais estar ainda connosco para te darmos mais a palavra, mas já agora queria que a Luísa também interviesse. Tens alguma coisa a acrescentar àquilo que dissemos? E já agora fala um bocadinho também sobre ti. Iremos mais tarde aprofundar, mas fala um pouco sobre aquilo que fizeste até hoje. Publicaste há pouco tempo o Canto da Moreia. Depois disso, penso que já publicaste alguns outros contos. E estás também aqui no Contágios com um conto também muitíssimo interessante, que são as Memórias Póstumas da Dona Flor Bela, da Belinha, exatamente. Pequenas Memórias Póstumas de Dona Belinha Terra, que é eu vou também arriscar e vou dizer que isto é um bocadinho autoficcional. És um bocadinho tu que te estás a projetar como uma pessoa mais velha e a contar as tuas memórias, ou não? Não, porque há muita coisa que não tem nada a ver comigo. Mas é verdade que
tem a ver no sentido em que é um personagem que eu gostaria de ter lido eu, não é? Porque, de facto, há uma parte de, entre aspas, de crítica social ou de crítica literária em relação ao facto de não haver muita diversidade nas personagens principais, e neste caso, portanto, é um personagem principal como eu, no sentido em que é mestiça, de pais cabo-verdiano e mãe portuguesa, ou ao contrário, já não me lembro como é que eu escrevi aí, mas sim, tem a ver com aquilo que eu gostaria também de ter lido, então acabei por escrever isso. Mas depois há imensos elementos que não têm nada a ver com a minha vida, e depois tudo o resto tem a ver com no momento do confinamento, que esse conto foi escrito nessa altura, porque os mapas do confinamento, ou seja, quando eu tive o convite foi mais tarde, não é? Quando os mapas do confinamento nasceram. Mas eu fiquei contente, porque quando o Nuno me falou do projeto, eu disse, é fixe, porque eu por acaso tenho um conto que escrevi nessa altura e até nem sequer quis mudar a data, não quis mudar nada, quis mesmo deixar exatamente como ele está, porque eu queria que fosse o revelador daquele momento que nós estávamos a viver. E então o conto nasceu principalmente da ideia, e isso também está presente no conto, que é o facto de no início as pessoas que morriam eram números só. E aliás, elas não tinham morrido e já se falava dos números. Por exemplo, em Portugal, dizia-se, se calhar já encontramos um. E como se fosse uma espécie de concurso, até que de repente houve a avalanche e uma pessoa até se esquece de como é que foi no início, mas no início era uma espécie de concurso quase, as pessoas falavam-se com uma certa ligeireza, dizendo, então, sim, já se encontrou o primeiro caso, já se encontrou o segundo caso, e a partir do momento já nem sequer eram os casos, já começamos a falar de mortos, e sempre me tocou imenso que falássemos de 10 mortos, de 20 mortos, de 30 mortos, e na verdade são pessoas, obviamente, são pessoas com nome, com uma história por trás, e foi isso que eu quis dar, e juntei a isso uma homenagem a Machado de Assis, porque é um autor que eu absolutamente adoro, que eu descobri tarde demais na minha vida, infelizmente, mas este conto, que portanto, é uma homenagem às memórias póstumas de Brás Cubas, quis trazer para ali e de facto fazer com que a Belinha Terra fosse alguém que falasse, não é, depois de já ter morrido, e começasse por falar sobre isto, sobre o facto de não querer ser só um número, de querer falar sobre ela e dizer eu existi e portanto quer contar a minha história. Muito bem, Luísa, obrigado por ter esclarecido. Já agora, a tua contribuição para os mapas de confinamento, sim, foi apenas este conto, certo? Se não estou em erro. Sim, acho que cada um de nós só fez mesmo um trabalho, até porque somos muitos. Como é que, quando tu conheceste este projeto, o que é que te atraiu nele? O que é que... Assim, o que me atraiu para já foi a Gabriela e o Nuno, porque são pessoas também, tal como com a Nara, principalmente o Nuno, é um dos meus melhores amigos, é o meu irmão, nós andamos sempre às turras, mando um beijinho para ele, mas pronto, é uma pessoa com a qual falo há anos e discutimos sobre literatura há imenso tempo, e então o que quer que faça ao Nuno, eu vou de olhos fechados, nem sequer preciso de ver o que é. Ele diz-me vens, eu venho, não há problema. E então, pronto, já era isso, a Gabriela também, fui conhecendo aos poucos, vejo um pouco aquilo que ela faz, também confiança nos dois, obviamente, e a certeza de que, tal como quando eu escrevi o conto, senti essa necessidade de dar voz de alguma forma a essas pessoas que faleciam, não é? Que eram só números. Achei que estava perfeitamente a condizer, achei que bom que tenham feito isto, porque é de facto importante passar também pela ficção, pela fotografia, pela poesia, etc., para falar deste momento que é tão especial e que vai ser, até para nós, como eu te disse, por exemplo, aquilo que está no meu conto, ainda bem que eu o guardei assim, porque eu acho que me esqueceria de como as coisas eram faladas na altura. E então ainda bem, porque os mapas do confinamento vai de facto ficar como um documento não somente literário, mas também histórico, como na maior parte das vezes também é literatura, mas neste caso é mesmo bastante histórico nesse sentido. Ou seja, vai ser uma lembrança não somente para nós, que vivemos esta época, mas também para quem não viveu e vai poder saber como é que foi, como é que nós podemos sentir e experienciar esta fase tão particular, tão especial, tão fora de tudo. Obrigado, Luísa.
Já agora, antes que a Nara tenha de se ir embora, queria voltar um bocadinho à Nara e lançar aquele que penso que é o tema principal desta mesa redonda, que é como é ser lusófono, vir de um país de língua portuguesa e estar a viver num outro país onde não se fala o português como primeira língua e escrever em português. Há alguma diferença? Não há? É a mesma coisa? Não é? Queria que vocês falassem um bocadinho e depois mais tarde eu próprio juntar-me aí à discussão, mas queria começar pela Nara, uma vez que tu penso que não tens muito tempo, não é? Desculpa, gente. Bom, eu só queria comentar, eu achei muito interessante, eu não li o texto da Luísa, mas eu achei muito interessante a premissa, achei interessante a ideia dela, e é verdade, eu acho que quando toda essa questão da pandemia começou, eu me lembro muito bem disso no Brasil, quando as coisas ficaram insuportáveis, né, no Brasil, nessa questão da pandemia, eu me lembro de noticiário mostrando pessoas sendo enterradas, várias pessoas sendo enterradas, e eu me lembro, muita gente colocou essa questão, né? Pensar que parecia número, né? Assim, mais não sei quantas pessoas morreram, mas cada uma daquelas mortes ali era uma vida inteira, né? Uma coisa muito chocante a gente pensar nisso, né? Uma coisa que realmente dói, né? Você pensar naquelas vidas que se foram e que viraram números, né? Para o noticiário, porque é assim que a dinâmica, enfim. Mas eu acho muito interessante qualquer projeto, qualquer texto, qualquer documentário que consiga trazer um pouco dessa dignidade dessas pessoas, da história dessas pessoas, para que a gente não se esqueça, né, da tragédia que foi, porque foi uma tragédia coletiva, mas também uma tragédia muito íntima de cada uma dessas famílias, né? É muito interessante pensar nisso. Então, essa questão, né, de escrever em outro país, né, vindo no meu caso do Brasil. Bom, é interessante porque no meu caso eu estou muito cercada pela língua inglesa, né? O pai dos meus filhos é inglês, os meus filhos nasceram em Londres, eles falam inglês, eu falo português com eles, eles falam bastante português, mas não tem a fluência, né? Assim que tem no inglês, por exemplo. Então, assim, as amizades falam inglês, os contatos, realmente tudo muito. O inglês é um domínio total, uma coisa realmente dominante ali na nossa rotina. E eu sinto, às vezes, que a língua portuguesa, para mim, é como se fosse. É como se fosse a minha própria identidade. Eu não consigo me desvencilhar dela. Porque se eu, por exemplo, negociasse e começasse a escrever só em inglês, eu acho que não seria eu, de uma certa maneira. Parece um pouco presunçoso dizer isso, mas o que eu quero dizer com isso é que faz parte da minha identidade essa língua portuguesa. Então, eu não tenho muita escolha em relação, por exemplo, eu escrevo em língua inglesa, se eu tiver que escrever uma matéria sobre... Eu faço, às vezes, críticas de dança, enfim, de várias outras coisas, e se eu tiver que escrever um texto para um jornal, eu posso escrever esse texto em inglês. Mas se eu tiver que fazer uma ficção, criar alguma coisa ficcional, eu realmente não consigo. E também não me interessa muito tentar, porque a minha língua é como se fosse mesmo um território privilegiado meu, uma ilha ali dentro daquele mundo todo da língua inglesa. Então, para mim é um privilégio poder escrever estando fora do meu país, né? E também eu acho que tem uma outra questão, que quando a gente está fora há muito tempo, a gente acaba tendo uma visão muito diferente do nosso próprio país. Às vezes, porque é uma visão distanciada, às vezes é uma visão que começa a ser um pouco mais crítica. E eu acho isso também muito importante. Então, eu acho interessante manter essa distância, mas uma distância crítica. Eu me interesso muito pelo Brasil, leio o noticiário brasileiro todos os dias. Eu tenho uma vida no Brasil, que a minha família mora lá. Ou seja, para mim é inegociável essa questão da língua portuguesa em mim, né? Então, onde quer que eu esteja,
vai ser uma maneira de me expressar, né? E eu acho que é mesmo, às vezes também o caminho inverso, né? Como se eu tivesse que dominar aquela língua para que ela não seja esquecida. Então, como tem esse domínio inglês o tempo inteiro, eu faço questão de tentar falar com os meus filhos em português o tempo inteiro, para que eles também se sintam ali com uma identidade parecida com a minha, né? Mesmo que eles tenham duas, no caso. Mas para mim é muito importante ter como se eu resistisse a tudo que está em volta, né? Todo aquele domínio, que é mesmo imensíssimo, né? E em qualquer parte do mundo, o inglês às vezes é muito dominante, né? Então, assim, na Inglaterra, uma pessoa que fala português do Brasil, tá realmente tudo muito restrito, né? Todo o meu campo ali é muito restrito. Então, falar o português para mim é como se eu fizesse é uma forma, uma maneira de não perder muito da minha identidade. É como se eu me mantivesse ali viva, com a minha identidade preservada através de uma língua. E eu acho isso muito importante para o meu processo de criação de escrita, de ficção, porque é de onde a gente vem, né? De onde saem essas ideias, essas coisas todas que a gente eventualmente escreve. Então, para mim, é uma preservação mesmo de identidade, eu não tenho como negociar isso. E além de tudo, é uma língua belíssima, ou seja, eu gostaria muito que meus filhos aprendessem mais, tivessem menos preguiça de falar, porque tem preguiça. Então, eu gostaria que eles se envolvessem um pouco mais, mas realmente um desafio, para eles é um desafio. Mas para mim é a minha identidade, não tem nem conversa. Luísa? É engraçado estar a ouvir a Nara porque eu tenho a impressão de estar-me a ouvir a mim. Porque, por acaso, também vim para a França em 2001, também, muito pouco depois do 11 de setembro, e também tenho 2 filhos e também estou, portanto, num ambiente que é praticamente só francês. E, portanto, também há aqui esta impressão, um bocado de resistência em relação ao português e de tentar manter o português e de tentar não esquecer, porque de facto nós acabamos por saber 2 línguas, muito bem, normalmente, mas também acabamos por perder coisas das 2 línguas. Para mim é evidente que já perdi muita coisa de português e que devo fazer imensos erros que eu não me dou conta, obviamente, porque pronto, tenho o francês na minha cabeça, mas depois é engraçado porque quando estamos em Portugal, o português é como o ar que respiramos, não é? Toda a gente fala português, portanto nem sequer precisamos de pensar nisso. E quando estamos fora, obviamente de repente o português começa a ter uma outra forma, uma outra preponderância, é diferente. E essa visão que nós passamos a ter do português é de algo um bocadinho mais, é verdade, um bocado mais precioso, mais de tesouro, uma pessoa tem mais essa vontade de salvaguardar, sente essa possibilidade do esquecimento ou do empobrecimento da língua. Então, é diferente, passa a ser como uma espécie de joia, não sei, algo que ali está e que antigamente era simplesmente uma banalidade. Mas isso é válido para a língua, como é válido, por exemplo, para outras coisas, como a gastronomia, não é? Um bitoque em Lisboa não era nada, hoje encontrar um bitoque em Paris é assim uma coisa, ou um pastel de nata é assim, parece que encontramos ali. Portanto, era esta ideia, esta passagem do habitual, já nem reparamos, a algo que obviamente reparamos. E depois para mim é um bocado particular porque como eu estou mais na filosofia, dou aulas de filosofia, todo o meu percurso é filosofia, para mim filosofia é francês, então eu penso muito em francês e em português, e portanto português é sem dúvida a língua dos afetos, uma língua muito mais, para mim, muito mais complexa, com muito mais carregada, mas quando penso em filosofia é muito mais o francês, o que é normal, não é porque o francês possa ser uma língua mais objetiva ou mais intelectual ou o que quer que seja, mas tem simplesmente a ver com a minha perspectiva, que é uma palavra em francês, para mim quer dizer uma coisa, não é? Pois, agora está cada vez mais complexa, mas quer dizer uma coisa, enquanto que a mesma palavra, por exemplo, em português, quer dizer 1000 coisas, quer dizer não somente aquilo que a palavra quer dizer, como quer dizer montes de experiências que eu vivi em Portugal, desde a minha infância, desde a minha adolescência, etc.,
com essa palavra, ou seja, é uma palavra que está muito mais carregada de afetividade, e em França não, então... E então, pronto, estou sempre a tentar gerir essas duas línguas, por vezes eu esqueço-me, eu já não sei se estou a falar uma ou outra, isso é evidente, mas para a escrita não me sinto ainda capaz, para a ficção, de escrever bem em francês. Ainda não, acho que falta mesmo essa parte emotiva, que eu acho que é muito importante na escrita de ficção. Para escrever, aliás, tenho trabalhado agora em pôr alguns livros em francês, mas são livros que têm a ver com investigação, não tem a ver com ficção. Não há problema nenhum em escrever em francês, mas ficção, por enquanto, é mesmo português. Tem mesmo a ver essa parte emotiva e afetiva que me vem do facto de ser a minha língua materna, evidentemente. Mas Ricardo, já... Sim, Nara, diz. Se me permite, eu só ia comentar uma coisa que eu achei tão interessante que a Luísa estava falando, que é essa coisa da... Por exemplo, ela encontra um pastel de nata sei lá, na França, e aquilo vira um evento, né, um acontecimento. É interessante porque eu também percebo isso, por exemplo, quando eu vou ao Brasil, por causa desse distanciamento, né? Por exemplo, eu fiquei quase 4 anos sem ir ao Brasil por causa da pandemia, enfim, não, 3 anos, desculpa, por causa da pandemia. Então, é muito interessante esse distanciamento nosso cultural até, né? E quando a gente chega de volta no nosso país, eu me lembro dessa última vez agora, saí com meu pai, nós somos do interior de Minas Gerais, né, um lugar assim de muita fazenda, um lugar mesmo interior, assim, brasileiro, e eu saí com meu pai para dar uma volta, assim, para visitar tios e parentes, e toda hora eu parava para tirar foto de bananeira, e meu pai rindo muito disso, porque você está se ridicularizando, tirando foto de bananeira, você nunca deu confiança nem importância para esse tipo de coisa, mas é interessante porque eu queria tirar aquilo para mostrar para os meus filhos que não conhecem uma bananeira, então é muito interessante isso, né, como é que a gente de repente faz esse caminho de volta, né, culturalmente falando, é muito curioso isso, e essa relação da língua, da relação do afeto, né, eu acho que é isso eu acho que talvez seja isso que mais traz para a gente essa questão da ficção, na língua materna, talvez seja exatamente esses afetos, que são recursos os quais a gente sempre volta, né, para poder, então, fazer valer na nossa ficção. Eu acho que são recursos que a gente usa, né, então esses recursos vêm mesmo dessa língua materna cheia de afetos. Eu acho que é muito interessante a sua fala, eu concordo muito. E acho também que a gente fica um pouco no meio do caminho, a gente não pertence nem àquilo e nem a isso, né? E pertence aos dois, é uma interseção, mas ao mesmo tempo um distanciamento dos dois. É curioso isso, né? É um preço alto que se paga, eu acho, mas, enfim. Muito obrigado pelo teu testemunho. Já agora, enfim, uma vez que participo também neste projeto, queria falar um bocadinho sobre a minha contribuição, a minha pequena contribuição. Eu ao contrário de vocês as duas, eu não tinha o hábito de escrever ficção até há pouco tempo. Comecei a escrever um livro em 2015, mas estava com muita preguiça em avançar, e o que me fez continuar a escrever foi justamente a pandemia, porque surgiu um concurso de contos para o qual escrevi este conto que aparece aqui no livro, que é A Máquina. Pronto, e a partir daí eu pensei, agora que eu ganhei o hábito, porque aquilo ainda por cima tinha um prazo muito estrito, tinha que fazer aquilo numa semana, de maneira que eu escrevi isto numa semana. Não sei se está bem, se está mal, se calhar está mais mal do que bem, porque foi uma corrida quase contra o tempo, e acabei por pôr muita autoficção aqui, justamente por causa disso, mas aquilo deu-me o prazer da escrita, e a verdade é que eu acabei o romance que tinha começado em 2015, retomei tudo, reescrevi tudo aquilo que tinha escrito para trás, mudei muita coisa e acabei, e agora vou fazer mais uma nova revisão, e vou tentar publicá-lo, não é? De maneira que eu posso dizer que no meu caso a pandemia estimulou-me a escrever. O conto, A Máquina, é sobre um indivíduo que já estava confinado antes do confinamento, porque é um indivíduo solitário,
mas a quem o confinamento veio piorar um bocadinho o estado mental e a forma como se vê ele próprio e como vê os outros. É um conto muito introspectivo que se passa quase todo ele na cabeça da pessoa. É um indivíduo que está a construir uma máquina que nós nunca sabemos para que é que serve. Ele passa os dias fechado naquele quarto onde tem as ferramentas todas e vai construindo aquilo e vai refletindo sobre a vida, sobre a morte, e depois cada vez que liga à televisão vê notícias sobre o confinamento, sobre a Covid, sobre os números, sobre aquilo que tu falavas, que a Luísa falou, das pessoas praticamente serem já números. E eu acho que também um outro autor que também falou muito bem sobre isso foi o Gonçalo M. Tavares, quando escreveu aquelas crónicas fabulosas que são o Diário da Peste. Não sei se vocês leram, eu ia lendo aquilo todos os dias, e acho que foi para mim uma fonte de inspiração também, não é? Porque todos os dias via números, há não sei quantos mortos aqui, há não sei quantos mortos acolá, e depois todas as imagens que a minha personagem vai vendo vão despertando nele sensações, e ele depois já não sabe o que é real, o que não é. O sonho mistura-se com a realidade, a fantasia mistura-se muito com a realidade, e é, como disse, um conto muito introspectivo, muito sobre as sensações internas, o mundo interno daquela pessoa, enfim. Quanto ao confinamento em si, como é que eu o vivi, não mudou também grande coisa, porque durante a primeira fase do confinamento eu fui mesmo obrigada a trabalhar fora de casa, porque sou jornalista. Considerou-se numa primeira fase que nós, apesar do confinamento, deveríamos ir ao nosso posto de trabalho, de maneira que eu fui trabalhar todos os dias. Não notei grande diferença nesse aspecto. Obviamente acabaram-se as saídas com os amigos, etc. Também não era, já fui mais boémio do que sou hoje. Quanto a... depois, numa segunda fase, sim, aí estive mesmo confinado em casa e estive a fazer teletrabalho, mas mais uma vez também não achei. Havia uma diferença no que toca ao convívio com os meus filhos, isso sim, isso houve numa primeira fase uma diferença. Depois as coisas normalizaram-se, mas houve uma altura em que era complicado, porque eu estou divorciado também, eles vivem com a mãe, que também vive aqui na mesma cidade que eu, mas notei que era mais difícil, faltou-me aquele abraçá-los, estar com eles, porque numa primeira fase nós tínhamos todos aquele medo. Não era medo por mim, era medo por eles. Será que eu, uma vez que eu vou ao trabalho, que estou em contacto com outras pessoas, que posso apanhar a doença, que lhes posso transmitir a eles? Tinha medo de os abraçar. Depois isso felizmente foi ultrapassado, não é? Mas eu acho que aquilo com que eu mais sofri foi isso, não é? E depois, quanto ao ponto quanto à conversa que eu lancei sobre vivermos fora, escrevermos em português, eu tenho a grande sorte no meu trabalho, de trabalhar com a língua portuguesa. O meu trabalho, a minha ferramenta de trabalho aqui em França é a língua portuguesa. Eu sou jornalista num órgão multilingue, que vocês provavelmente conhecem, que é a Euronews, que é um canal de televisão, mas que tem emissão em várias línguas diferentes. O meu trabalho é escrever notícias em português, ou seja, eu escrevo em português para o trabalho, e desde há pouco tempo escrevo também em português, ficção em português. Ou seja, uma vez que eu tenho aquele contacto diário com a língua, que trabalho com outros portugueses todos os dias, nunca notei muito aquela interferência das línguas estrangeiras, não é? Obviamente tenho pessoas à minha volta que falam francês, uso também muito o inglês no trabalho, temos também colegas espanhóis, italianos, russos, de outras línguas, sendo que desses aqueles mais próximos são talvez os espanhóis, não só pela língua, como pela própria proximidade física, porque, enfim, até 2017 nós trabalhávamos num modelo em que estávamos todos misturados. Agora, desde 2017 para cá, estamos divididos em grupos linguísticos, e puseram os portugueses e os espanhóis juntos, de maneira que aquela proximidade geográfica que já existe manteve-se no nosso local de trabalho.
por isso eu trabalho num universo já de si multilingue, mas nunca deixei de ter o contacto diário com o português e com os portugueses, por isso para mim não foi difícil. Como conheci os mapas do confinamento, comigo foi um bocadinho ao contrário, vocês entraram para o projeto como escritoras, como autoras. A mim, o Nuno contactou-me e disse: olha, temos este projeto assim, achas interessante? Eu disse sim, acho interessante, vou propor fazer uma entrevista com vocês, fazer uma peça sobre vocês, e fiz uma entrevista com eles e uma peça sobre o projeto. E mais tarde eu disse: olha, por acaso tenho aqui um conto que escrevi, se vocês gostariam de o publicar. O Nuno gostou do conto, quer dizer, a Gabriela também, mas foi mais com o Nuno que eu falei. E pronto, e o conto acabou no Contágios, tal como os vossos dois. Já agora, para quem ainda não fiz a devida publicidade, os Contágios está publicado pela editora Visgarolho. Se forem ao site da editora, encontram lá toda a lista de livrarias em Portugal que vendem o livro. Para quem está fora, pode encomendar através do site. Vá lá, acho que está feita a minha própria apresentação. Agora vamos continuar a conversa com vocês as duas. Há algum tema que não tenha ainda sido tratado aqui que alguma de vocês gostasse de lançar para a mesa? Eu gostava só de adicionar algo àquilo que tu disseste, porque ao ouvir-te, dei-me ainda mais conta do quanto este trabalho dos confinamentos, e imagino que há outros deste estilo, é importante mesmo até para alguém que queira estudar aquilo que aconteceu, porque ao ouvir-vos, há de facto aqui coisas que são diferentes, vivemos de maneira diferente, mas há outras que são iguais, que são parecidas. Esta coisa que tu disseste de ter medo de passar a doença e de como nós vimos a doença. Eu lembro que havia pessoas que estavam apavoradas. Eu tenho amigos que ficaram em casa e que não queriam falar com ninguém, que não queriam ouvir ninguém e que estavam completamente apavorados em relação à doença. Eu tive, entre aspas, a sorte de apanhar logo o bicho logo no início do confinamento. Portanto, foi chato porque foi durante um mês e foi bastante foi assim um bocado rude como experiência. Mas pelo menos estive logo no início, então não tive aquele medo terrível do que é que havia de acontecer. Mas acho muito interessante isso, acho que vale mesmo a pena para alguém que se começar a interessar sobre o que foi esta fase, de ler também os mapas do confinamento, porque ainda por cima os mapas do confinamento, se bem entendo, nós não nos lemos uns aos outros, nós não nos inspiramos uns dos outros, ou seja, cada um escreve exatamente aquilo que quis escrever naquele momento, não é? Então é muito interessante ver nesse painel todo de pessoas o que é o comum e o que é o diferente, mas sobretudo o que é o comum, o que é que nos tocou a todos da mesma forma, quais foram as nossas preocupações do momento. É mesmo, de facto, para mim, sem dúvida, um documento. Era só isso que eu queria... Eu ia só acrescentar isso, a Luísa acabou falando no finalzinho que eu ia comentar, que não deixa de ser um documento, né? Mesmo que seja ficcional, o que é curioso de tudo isso, né? É um livro, uma proposta de ficção, de escrever, enfim, também as pessoas podem escrever ensaios, ou enfim, eu acho que também tinha essa liberdade, mas de uma certa forma não deixa de ser um documento importante, interessante para quem venha depois saber um pouco mais como essas pessoas, esses escritores se sentiram naquele momento, né? O que nos aflige, quais eram essas questões, né? Durante esse período. Eu estou muito preocupada porque eu estou na minha hora de ir embora. Nara, se quiseres despedir-te já, agradecemos muito. Desculpa, gente, eu realmente não posso me atrasar mais. Eu peço desculpas, infelizmente. Eu gostaria de continuar a conversa, mas eu não tenho como, Ricardo. Você me perdoa, desculpa. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Como nós dizemos em Portugal, vai à tua vida. Não, realmente... E muito obrigado. Foi um prazer enorme termos-te acolhido aqui e termos ouvido a tua versão de como viveste o confinamento e, enfim, temos ficado a conhecer-te um bocadinho melhor. Muito obrigado, Nara. O prazer foi meu, gente. Muito obrigada, tá? Pelo tempo, pela atenção, e a gente vai se falando. Um beijo. Beijo, obrigado.
Pronto, ficámos só nós os dois. Sim, os sportinguistas. Os sportinguistas. É dado importante, ninguém falou nisto. Tinha que ser eu. Não perguntei à Nara de que clube é que ela é. Pronto. Deve ser do Benfica, como quase toda a gente. Ela do Brasil, de Minas Gerais, é o Atlético Mineiro, não é? Sim. Pergunta que tu fizeste que não respondi muito bem sobre. Sim, força, força. Vivi o confinamento, porque eu vivi primeiro mês terrível, de doente, não é? Mas ao mesmo tempo tinha que estar sempre a trabalhar também, no sentido em que nessa altura dava aulas à distância. Mas depois nos outros confinamentos, nós professores tivemos que estar fora. E é muito interessante isso que tu dizes, porque é uma coisa particular, que é tu tens a impressão que o mundo inteiro está parado, mas tu continuas a ir à tua vida e estás com um grupinho de pessoas que também continua, os tais indispensáveis, que continuam também a trabalhar, e isso é interessante. Depois quando chegas a casa e estão lá os teus filhos que passaram lá o tempo todo, é algo muito particular. Mas eu no primeiro confinamento, à parte do facto de ter estado doente, eu gostei muito do confinamento, sinceramente, porque gostei daquela sensação, e já falei com alguns amigos que também sentiram a mesma coisa, outros não, mas outros sim, daquela sensação de paragem no tempo, em que tu não és obrigado a fazer nada de especial, aquela azáfama toda. Ainda por cima, no meu caso, como eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, aquilo obrigou-me mesmo a mudar completamente de estilo de vida, e gostei muito, lembrou-me algo que para mim também é muito agradável, que é quando fazemos uma viagem de comboio ou de avião, em que sabemos que durante aquelas 2 horas, por exemplo, não temos mais nada que fazer, de todas as maneiras. Portanto, não vale a pena estarmos muito preocupados porque temos que fazer isto e aquilo. Percebes? É uma espécie de descanso, de não culpabilização, porque eu passo o meu tempo nisto, a culpabilização porque não estou a fazer isto e aquilo, etc. E então, nesse momento, foi uma espécie de parênteses em que, de facto, a vida, neste caso também a morte, não é? Infelizmente, mas obrigou-te a parar, obrigou-te a mudar de estilo de vida. De todas as maneiras, tu não podias fazer mais nada, tu não podias sair. Portanto, tinhas que estar ali, tinhas que estar noutro mundo, não é? E por vezes foi um mundo da ficção, um mundo da leitura também, ou outros projetos que acabei por ir fazendo nessa altura, mas eu gostei dessa mudança de ritmo, apesar de tudo. Para mim não foi algo desagradável, mas percebo para outros tenha sido, sem dúvida. No meu caso, quer dizer, sim, passei a ter mais tempo porque não perdia tempo a sair com amigos, quer dizer, que eu também não fazia muito antes, mas foi mais por isso, porque trabalhar nunca deixei de trabalhar. Durante o período em que fiz teletrabalho, deixei de ter os trajetos casa-trabalho, trabalho-casa, poupei esse tempo, mas tirando isso. Sim, tive mais tempo para leitura. E fiz a aventura de rever do princípio ao fim a primeira telenovela portuguesa, que foi a Vila Feia, que era uma das memórias da minha infância, e aproveitei aquele tempo para rever toda, porque está toda no YouTube. Mas de resto não houve uma diferença muito, muito grande na forma como aproveito o meu tempo. Ganhei o gosto, passei a ler mais, e retomei o gosto pela escrita e voltei a escrever. Isso foi muito bom, isso foi aquilo que de mais positivo o confinamento trouxe, sem dúvida. Sim, também achei que a parte da escrita também foi agradável, ter de facto tempo para escrever e tempo dentro desta ideia da paragem do tempo, percebes? Que é completamente diferente, ou seja, normalmente a ficção serve para tu saíres um bocado de tudo e concentrar-te na ficção. Aqui tu estavas no interior da paragem do tempo, a parar o tempo também na ficção, isso era bastante interessante. Ao mesmo tempo, eu digo parar o tempo, mas também havia também há sempre uma espécie de atividade quando tu estás a imaginar as coisas, não é? E achei interessante essa ideia da construção da máquina, porque há esta atividade dentro do entediamento. É engraçado também, como não é só paragem, é também construção de alguma coisa. Sim, se calhar até podemos até ver isso como uma metáfora. Eu na altura não pensei nisso, mas podemos ver até como uma metáfora. A mim o confinamento fez-me escrever, a personagem do meu conto fez construir esta engenhoca, esta máquina, não é? Que pode realmente ser uma metáfora.
E no meu conto também havia, é algo que eu já trabalho também no meu romance e noutros textos, mas aqui também havia mesmo algo que também colava muito com o momento. Eu não sei se te lembras, algumas pessoas falavam nisso, que era o facto de estar no confinamento, era um momento de te centrares em ti, na tua vida, naquilo que tu querias de facto fazer. E aliás, ainda hoje há artigos, hoje li um artigo sobre isso, sobre pessoas que mudaram de vida completamente, do estilo, preferiram ganhar menos dinheiro, por exemplo, mas passar a fazer uma atividade de que gostavam. E é verdade que nessa altura, para algumas pessoas pode ter sido difícil, não é? Este confronto consigo mesmo, a paragem e a consciência, não é, da sua vida e de fazer o balanço e de projetar no futuro, mas também mesmo a nível mais íntimo, que é o que eu costumo tentar fazer, sobre a questão da culpa, dos remorsos, da questão da morte também, muito importante, também estava muito presente nesse momento da Covid. Na altura nós não sabíamos, havia de facto muito mais pessoas com uma certa idade que morriam, mas o que nos diziam era que podia ser qualquer pessoa, portanto nós estávamos todos confrontados nesse momento com a questão da morte, e quando estamos confrontados com a questão da morte, há não somente, obviamente, o medo, não é? O medo de morrer, mas também há esta ideia de, ok, então mas se a minha vida acabasse hoje, valeu a pena, não valeu a pena, o que é que resta fazer, o que é que eu não fiz, o que é que os remorsos, não é? As culpas, pronto. Toda essa temática interessa-me já à partida, mas nesse momento específico do confinamento vi de repente muita gente a falar sobre isso e tinha mesmo impacto na vida de muita gente. E também foi isso que eu tentei trazer para o conto. A Belinha Terra, apesar de já ser depois da morte dela, ela pensa nisto, ela pensa, pronto, olha, já morri, o que é que eu não pude fazer? O que eu gostaria de ter feito? E então tem tudo a ver, ou seja, colou a realidade com a ficção, neste caso. Esse é um pensamento comum, não é? Acho que é um pensamento comum a toda a gente e que tem a ver com justamente o medo de morrer, é o medo de deixar alguma coisa por fazer. Por exemplo, se alguém está a escrever um livro, é medo de não conseguir acabar o livro, não é? Se alguém está a construir, sei lá, uma barraca de madeira, é medo de não acabar, ou o que quer que seja, não é? É medo de não conseguirmos acabar aquilo que estamos a fazer. Esta ideia que, até uma certa idade, pelo menos, esta impressão um pouco de imortalidade, não é? Nós dizemos que as crianças têm isso. Há aquela fase em que eles começam a falar sobre a morte e têm algum medo, mas depois há toda uma fase em que as crianças se sentem imortais. Mas, no fundo, nós acabamos por sentir isso durante mais tempo do que só a infância. E esta questão da Covid, do confinamento, etc., de repente obrigou-nos a todos e a todas, sem dúvida, a pensar nisto e a ouvir as mortes os dias todos. E de facto, eu penso até que para certos países, eu lembro das imagens do Brasil, daquelas covas com montes de gente, que eles quase não tinham tempo para identificar as pessoas, etc. Isso foi absolutamente terrível, foi quase uma espécie de transformação da civilização, daquilo que nós estamos habituados, da nossa maneira de tratar os mortos, não é? Com um certo cuidado, com uma certa personificação, não é? E de repente era assim uma coisa que é quase como um estado de guerra, não é? E aliás, no meu conto foi algo que eu também quis trazer, algo bastante quase científico, entre aspas, que é a maneira como era tratado o corpo nessa altura. Eu não sei como é que é agora, mas na altura, e eu falo nisso no conto, a Belinha Terra, portanto, ela está a descrever o que é que lhe está a acontecer, não é? Porque ela está morta, mas ela está a descrever, e portanto, ela tirou-lhe a roupa toda, desinfetam, põem dentro de um saco de plástico, já não sei, pronto. Eu inspirei-me mesmo das técnicas da altura, de como se tratavam os corpos das pessoas e de como as pessoas queridas não podiam estar presentes. As pessoas queridas não podiam estar todas as pessoas no funeral. No caso dela, houve só poucas pessoas que puderam ir, etc. Ou seja, há todo um tratamento até técnico, se assim se pode dizer, da morte na altura, que até poderíamos esquecer se não deixarmos rastro em relação a isso. Mas isso também foi uma grande mudança, foi mesmo termos que chorar os nossos mortos de uma maneira diferente. Eu lembro-me de um pai de uma amiga que também faleceu,
E foi assim, eu vi-os a viver esse momento de maneira terrível por não poderem estar presentes, por não poderem estar como normalmente estamos presentes no momento da morte e das cerimónias e dos rituais, que são algo de super importante, não é? para a nossa condição humana e que na altura mudou tudo. Tu se calhar investigaste isso melhor do que eu. Digamos, o procedimento especial com os corpos era só com os corpos das pessoas que morreram de Covid ou com todos? Eu acho que, eu não sei exatamente, mas sei que havia muitas precauções, mesmo com aqueles que ainda não tinham a certeza, não é? Exato. E os próprios funerais estavam restritos ao máximo de 10 pessoas. Isso acho que era toda a gente, acho que de todas as maneiras há restrição. Neste caso era toda a gente. Há restrição também em relação a pessoas que estão em fim de vida. Por exemplo, eu, infelizmente tenho a minha mãe em fim de vida, já agora há alguns anos, e também muito difícil de poder vê-la. Eu há muito tempo não posso beijar, por exemplo, não posso tocar, eu toco-a através de uma porta que tem um plástico e isso é absolutamente terrível, quer dizer, não sei como é que as coisas vão evoluir, mas, ou seja, estou a viver o fim, infelizmente, da vida dela de forma muito, como é que eu ia dizer, com muitas limitações e isto vai ficar para sempre, não é? Ou seja, eu sei que muitas pessoas que falam nisso, falam de fim de vida ou depois da morte, de a que ponto isso as traumatizou de alguma forma, de não poder viver esse momento que é tão difícil de forma, desculpa, estou a ficar emocionada, viver esse momento difícil de forma tão obrigatoriamente fria e técnica, não é? E hospitalar. Então, pronto, é algo que vai ficar, penso eu, infelizmente, na nossa geração, para quem está a viver estas coisas. Mas, quer dizer, desculpa, não te quero também obrigar a falar disso, mas isso, por causa do Covid, que essas restrições foram... São pessoas muito frágeis. A minha mãe está num sítio, numa instituição em que as pessoas estão ou são muito idosas ou estão muito doentes e então é preciso ter muito cuidado porque elas são de facto muito frágeis. Eu lembro-me na altura, acho que entretanto mudou com a questão da vacina e tudo, mas antes da vacina foi assim uma hecatombe completa em certos lares, em certas instituições medicalizadas, porque as pessoas são pessoas que já são frágeis, já estão numa situação de fragilidade e depois ainda por cima terem a Covid foi assim terrível para elas. Então sim, percebe-se. Entende-se, claro, eu nunca pus isso em causa, nunca mandei vir e nunca insisti, eu quero abraçá-lo, eu quero fazer isto, ou quero fazer aquilo. Mas é verdade que é complicado viver estes momentos dessa forma, esta questão da morte. E então a Belinha Terra, para tentar voltar ao tema, a Belinha Terra, ela vive isso, ela vê isto a acontecer, vê estes cuidados todos que estão a ser feitos com o corpo dela e depois no funeral vê esta mudança, não é, radical da forma como nós tratamos a morte nesta fase da Covid, da pandemia. Antes da vacina, porque de facto há uma diferença e eu escrevi o meu conto antes da vacina e da toda mais simplificada, entre aspas. Sim, o meu também foi escrito antes de haver vacinas. Tem piada que há não sei se conhece ou se aprecias os Mão Morte, mas eu ouvi no outro dia uma música deles que foi escrita há mais de 10 anos, é de um álbum que é de 2010, para aí, que é o Pesadelo em Peluche, e há uma música chamada Teoria da Conspiração, que é justamente sobre uma pandemia em que há uma vacina, só que no caso da música a vacina mata toda a gente e aqueles que dizem o que nessa história é verdade são apelidados de conspiracionistas. Com o Covid, felizmente, aconteceu o contrário. Aconteceu uma vacina que até a prova em contrário mais ou menos bem resulta e houve, de facto, pessoas que contestaram e... Por acaso eu não li todos os contos dos mapas de confinamento, portanto eu não sei, mas de facto é um tema muito interessante falar sobre a questão da negação, não é? Da negação da pandemia, porque
que há, eu dou nas minhas aulas de filosofia, uma das temáticas é a questão da verdade. Eu gosto muito de falar da questão do completismo com os miúdos, porque acho que é bastante fulcral hoje. E eu tento sempre dizer-lhes que a questão do completismo e do expansionismo, para já há de facto, como falaste dos mão morta, há de facto, por vezes acontece, pessoas que estão numa situação minoritária em relação àquilo que toda a gente pensa, que na verdade elas têm a razão e passam por completistas, não sei o quê. De facto, isso bem, isto é uma ficção, não é? Isto é ficção. Não é. Mas pronto, aquilo que nós vivemos mesmo de facto com as pessoas completistas, etc., vem muitas vezes, nós não podemos só ou rirmos, ou chatearmos, ou achar que aquilo tudo são só malucos. Vem de vários fatores que fazem parte da nossa natureza humana. Por exemplo, na nossa natureza humana faz parte encontrar sentido para as coisas. Para nós é muito complicado ouvirmos, não sei, é algo que é desconhecido, é algo que para nós nos mete numa posição muito desagradável. E por isso é muito simples quando alguém vem com uma resposta já toda feita, não é? Que é tipo, ok, nós não sabemos aqui a história da Covid, das vacinas, das máscaras, mas nós sabemos. E nós vamos justiça. Então é mais confortável ou reconforta certas pessoas que estão mais inquietas em relação a esta situação. Mas a ciência demora tempo. A ciência, de facto, um cientista tem que poder dizer de vez em quando, está aqui um vírus que nós não sabemos como fazer, nós não sabemos exatamente aquilo que vai dar. Ou está aqui uma vacina que agora está a funcionar, em princípio funciona, se calhar pode dar qualquer coisa, mas neste momento é assim. E isso é muito difícil para nós, enquanto seres humanos, de admitir. Tem que haver todo um trabalho também de admitir a incerteza, de admitir a dúvida. E é nessas falhas, muitas vezes, que os complotistas... Quando eu digo os complotistas é particular, porque para mim existem vários estatutos. Claro, há várias camadas. De complô, que normalmente são pessoas que até ganham dinheiro com isso, muitas vezes. Depois há os traficantes, que são pessoas que também podem ganhar eventualmente dinheiro com isso, ou estatuto, ou o que quer que seja, mas também podem ser manipuladas, podem de facto acreditar no complô. E depois há as pessoas que são consumidoras, muitas vezes pessoas que estão de facto com medo, estão a passar uma fase difícil da vida, etc. Então eu digo aos meus alunos, há que combater, para mim é absolutamente evidente, tem que ser intransigente, por exemplo, com coisas do estilo manipular mortes de crianças, que eu vi isso na altura, dizendo, estão a ver, este miúdo morreu da vacina, quando na verdade não tem nada a ver. Claro. Coisas nós não podemos justificar, podemos explicar, podemos dizer o porquê, mas não se pode, as pessoas têm que também se responsabilizar de não serem traficantes, lá está, de complô. Vem disto também, vem de coisas que nós todos temos e por isso nós somos de alguma forma, podemos ser sensíveis a cair nós próprios nessas teorias. Já agora queria só acrescentar duas coisas. A primeira é que, em primeiro lugar, há obviamente há níveis diferentes de conspiracionismo. Se pensares, há 42 anos, quando aconteceu o acidente, o desastre de Camarata, em que morreu o Sá Carneiro e o Amar da Costa, as pessoas que diziam que aquilo foi um atentado foram chamadas de conspiracionistas e hoje em dia está praticamente provado que foi de facto um atentado, não é? Se calhar daqui a uns anos vai-se dizer a mesma coisa, quer dizer, se calhar não, mas se calhar eu por exemplo, se me disserem que o 11 de setembro foi um inside job, eu digo, provavelmente não foi, mas nada me prova também que não foi. A hipótese de ter sido, para mim, está em aberto. Ou a mesma coisa com a princesa Diana, por exemplo, não é? Não é que a verdade, ou seja, nós ninguém é possuidor da verdade total, é complicado, e muitas vezes a verdade é algo que é muito complexo. Tu às vezes podes mostrar uma parte da verdade, e de facto é a verdade, mas tu não mostras tudo, não estás de facto a mostrar toda a verdade. Portanto, é um bocado complicado. Nós o que podemos fazer é tentarmos agarrar àquilo que é o mais provável, aquilo que é, em princípio, é isso. Nós não podemos pôr a nossa mão no fogo que foi exatamente assim, ou assado, etc. Mas, à partida, tendo em conta os dados que são os nossos neste momento, é assim. Percebes? Claro. O que eu digo é que não se pode pôr no mesmo saco alguém que diz
Epá, aquela história de ter sido só um assassino no assassinato do Kennedy não faz sentido, aquilo foram pelo menos 3, que é uma teoria que faz todo o sentido, e que se calhar há quem diga que essa pessoa é um conspiracionista e pôr no mesmo saco alguém que diz que existem os chemtrails que espalham por aí não sei o quê, e que as vacinas servem para nos injetar chips para receber um 5G e mas não sei o quê, não é? Porque às vezes é muito fácil acusar os outros de serem conspiracionistas. Mas há uma diferença que é, eu também por acaso ensino isso aos miúdos, que é, para já uma das coisas é, eu até lhes mostro um artigo do Le Monde sobre exatamente essa questão, e uma das coisas é, nem toda a gente é conspiracionista, que é, pronto, para já isso é preciso ter essa atenção. E depois há outra coisa que eu lhes falo muito, que é o facto de um conspiracionista normalmente é alguém que diz que está a pôr em dúvida a versão oficial, mas na verdade ele não está só a pôr em dúvida a versão oficial, ele está-te a dar uma outra versão, já dada. Isso é completamente diferente de pôr em causa. Dizer assim, o Kennedy se calhar não foi só por um, porque parece-me estranho, talvez possa haver 3, pode ser, isto é uma espécie de teoria possível, mas ele não te está a dizer que foi assim, percebes? E o problema do complotista, ou do verdadeiro complotista, é que ele vai dizer, isto é assim, a Terra é plana. Ele não te está a dizer, se calhar, a Terra, não sei. Não, ele vai-te sempre dar uma versão. Bem, mas ao mesmo tempo está-te a dizer que ele está a pôr em dúvida, simplesmente. Ele está simplesmente a exercer a sua capacidade de interrogação. Mas é falso. Então, normalmente, ele está sempre a dar uma outra versão. Ele está sempre também num outro grupo. Ele vai dizer que tu estás na manada, estás com outros, mas ele normalmente também está sempre num grupo e normalmente tem a sua versão e vai dar a sua versão. E normalmente há manipulação por trás. Há alguém que está a manipular. É isso que faz parte. Ou seja, não é só dizer a Terra é plana. Normalmente não é isso. É dizer a Terra é plana e aqueles que vos dizem que a Terra é redonda estão-vos a manipular por isto, isto e isto. E são normalmente estas pessoas que estão por trás. É isso que é a diferença entre pensar algo ou ter uma dúvida e entrar no complotismo, de facto. Mas isto, para voltar à questão dos contos e da ficção, acho que seria, sem dúvida, um tema muito interessante. Já agora eu queria só aqui, a propósito deste tema, introduzir também uma conclusão que eu tirei, que é a seguinte: a pandemia e o conspiracionismo que se gerou em torno da pandemia é um terreno extremamente fértil para a ficção e em particular para a distopia. Isto foi um maná para quem é um apreciador do género. E o que é giro é que eu cheguei a fazer alguns paralelos entre o que se passou e algumas obras de ficção que conheço, e em particular há uma série que eu adorei, por acaso a primeira temporada da série é baseada num livro, as seguintes já não são. Eu não sei se tu conheces ou se viste, chama-se The Leftovers. Sim. Viste? Por acaso foi o nome que me tinha sugerido e acabei por ver, e ontem falámos nisso. Mas o Leftovers, já não me lembro exatamente tudo, mas sim, vi. Mas pronto, o que é engraçado é que no Leftovers o acontecimento é que há 2% da população que desaparece sem qualquer tipo de explicação, simplesmente desaparecem. Ou seja, em cada 100 pessoas que tu conheces, houve 2 que se evaporaram, isto em todo o mundo, e depois, em torno disso, há não só os complotistas ou conspiracionistas, há também aqueles que formaram seitas, e o que é giro é que há alguns episódios da série, mesmo na primeira temporada, só foi um episódio da série em que tu vês como era a vida antes do acontecimento. E então, em vez que as pessoas que depois que tu sabes que estão na seita e que estão nas seitas e que se tornaram radicais, vês a vida perfeitamente normal que elas levavam antes, porque eram iguais a todos os outros, mas aquele acontecimento transformou-as. E eu fiz um paralelo, quase a papel químico com o que aconteceu com a Covid, o que é extraordinário, não é? Porque, é como eu te digo, tem mesmo a ver com a questão da natureza humana e vais sempre encontrar este tipo de comportamentos que têm a ver com as nossas fragilidades. Por um lado, são sempre, por um lado, coisas boas e coisas más, não é? Depende da maneira como são geridas. Esta ideia de tentar sempre encontrar sentido
nas coisas é uma boa coisa à partida. Ou esta tendência para duvidar das coisas e para tentar saber e para colocar perguntas é uma boa coisa. Mas depois é a maneira como se utiliza. Eu até costumo dizer aos meus alunos, cuidado, porque tudo o que eu vos estou a dizer pode-vos levar de alguma forma ao completismo. Porque eu digo-lhes, nós temos em filosofia, um dos nossos trabalhos é meter em causa a evidência. Por exemplo, quando nós fazemos debates, eu digo-lhes, respondam já à pergunta e guardem essa resposta. A primeira resposta que vocês têm. A primeira resposta que vocês têm à pergunta é a vossa evidência. E depois têm que desconstruir a evidência. Têm que tentar perceber porque é que isto é uma evidência para mim. E depois, vocês até podem voltar à evidência e podem dizer, de facto, é assim que eu penso. Mas pelo menos foi porque vocês pensaram assim. Não é porque é uma evidência que é assim. Percebes? E então, e eu digo-lhes, vocês têm que ter cuidado. Ou seja, eu quando vos estou a dizer que vocês têm que pôr em causa as evidências e têm que duvidar das coisas e faz parte do trabalho filosófico fazê-lo, isso não significa entrar no complotismo, porque o complotismo não é este trabalho de dúvida, de tentar perceber, tal como um trabalho científico. O complotista é aquilo que eu te disse, que é dar-te logo muito rapidamente uma outra versão, que é uma versão que muitas vezes até não faz muito sentido, até é um bocado irracional, e vai buscar pequenos detalhes onde não há detalhe nenhum. Eu lembro-me de um que me fez rir num documentário que se calhar viste no Netflix, sobre os platistas, ou as pessoas que acreditam que a Terra ela é plana, e uma das guruas do platismo, ela própria a queixar-se, porque ela própria era vítima e os outros pensavam que ela também fazia parte de um complô, porque ela se chama Patrícia, e portanto as 3 últimas palavras do nome dela é CIA, e portanto era óbvio que era por causa disso que ela era do CIA. Então é muito engraçado, porque os complotistas vão buscar estes pequenos detalhes. E então, eu por acaso, a nível da ficção, eu lembrei-me foi mais de 2 filmes que eu gosto muito, que se chama Shelter, Abrigo. Eu já não me lembro agora de repente já não sei qual é que é o ator, eu gosto muito daquele ator, mas já não me lembro. Shelter e o Home, em francês, este é um filme francês que se chama Home, Casa, com a Isabelle Huppert. E nos 2 os personagens têm tanto medo, um bocado do fim do mundo, ou de doenças, ou do que quer que seja, que acabam por se fechar completamente dentro do shelter e também dentro da casa, por causa deste medo que nós temos irracional de... Não é racional, lá está, mas temos este medo que pode se tornar irracional da morte e da doença, dos vírus, das catástrofes, etc. E então, sim, já existe muita ficção sobre o tema, e agora sobre a Covid seria interessante que também houvesse. Se calhar há nos mapas do confinamento, é por isso. Vamos todos ler os mapas do confinamento para encontrar se há. Eu estou a tentar fazer, não é? A minha parte. Para ver se há algo sobre. Muito bem. Não sei se a Isabel ou a Cristina querem lançar algum tema. Querem fazer alguma pergunta? Ou se calhar já não está. Então, Cristina. Estou a ouvir tudo, estou a ouvir atentivamente, e está a ser um debate bastante interessante, sobretudo a questão da morte que evocou. Penso que até agora não tinha sido evocado desse modo, e eu talvez gostasse de voltar um pouco à experiência de como é que vocês fizeram a publicação em si, que saiu há pouco tempo. O Contágios? Sim. Isso quem tem que falar mais disso são o Nuno e a Gabriela. Sim, mas vocês participaram também, não é? Nós participámos, claro. Mas como foi, não estou a perceber a pergunta, o processo em si de publicar o livro? Sim. Pois, isso quer dizer, isso foi o... Como é que, quer dizer, vocês começaram com uma ideia que, no fundo, começou com um blog, com um site, Sim. E depois o nascimento do livro. Sim, mas quer dizer, eu pelo menos falo por mim, eu não tive nenhuma parte ativa no processo de organização do livro, a não ser ter escrito, o conto. Quem realmente tratou disso foram o Nuno e a Gabriela, em colaboração com o Rui, agora falta-me o apelido dele, Rui Almeida, que é o editor da Visgarolho.
E a quem agradeço, da minha parte, por ter entrado neste comboio e ter aceitado publicar o livro. De resto, em relação ao processo de feitura do livro em si, não posso falar, porque não, quer dizer, não participei na organização disto. Talvez a Luísa saiba explicar melhor o que... No momento que lhe dizem, bom, vai ser editado, é isso, a reação, vai ser editado. Sim. Bem, nesse caso sim, claro que sim. Fiquei muito contente por saber que o meu conto iria sair em livro. E quanto a... Assim? Sim, mal surgiu a questão dos mapas de confinamento, da ideia, muito rapidamente, quando começámos a ver que havia já vários contos, etc., eu penso que surgiu na minha cabeça, parecia uma evidência, já não sei se falámos nisso ou não, mas sim, parecia-me evidente que se houvesse um editor, uma editora, que seria muito pertinente que isso foi feito. Felizmente alguém fez, mas de facto foi o Nuno e a Gabriela que trataram disso e ainda bem que houve, mas se não tivesse sido este editor, eu penso que isso iria surgir porque era o passo, era o passo seguinte, era de facto que fosse editado, e imagino que tanto o Nuno como a Gabriela também tivessem essa vontade no início. Depois foi-nos proposto, foi-nos dito, portanto vai ser publicado. Houve ainda pequenas correções que foram feitas. Eu pessoalmente não fiz nada, não quis fazer grande modificação, mas faz todo o sentido. Ainda bem que conseguiram encontrar alguém que é inteligente para o fazer. E o que é que pensam fazer depois desta fase, mapas do confinamento, cada um do vosso lado? Novos projetos? Agora, só em relação à questão dos mapas de confinamento, há algumas traduções que foram feitas, pelo que eu percebi, em inglês e em francês. Eu vou tentar, por acaso, já disse ao meu que ia fazer e ainda não fiz, mas traduzir em francês. E acho que seria muito interessante podermos publicar também, por exemplo, aqueles que têm em francês ou em inglês, poder publicar noutros países, por exemplo, em França, podemos publicar uma edição francesa. Acho que seria mesmo muito interessante. Em relação àquilo que estou a fazer, ou que fiz depois dos mapas do confinamento e também durante toda a fase do confinamento, eu traduzi um livro do Walter Ugumem, um livro não é bem infantil, é juvenil adulto, e adorei essa experiência. Foi a minha primeira experiência assim com um livro dessa qualidade, então gostei muito. E espero poder voltar a fazer a tradução, porque adorei, e acho que é quase como é que eu ia dizer? É também um trabalho literário. Eu achei que o facto de eu também escrever ajudou imenso à questão da tradução. Não quer dizer que um tradutor tenha que ser um escritor, mas acho que, sem dúvida, quando eu estava a traduzir, eu acho que me consegui, ou pelo menos tentei, meter-me no lugar do Walter Ugumem e tentar perceber porque é que ele escreveu isto aqui, quais eram os desafios que ele teve que enfrentar. Porque o livro é um livro em que o personagem principal é uma menina. E, de facto, é muito complicado fazer passar verdadeiras mensagens profundas por uma criança, ao mesmo tempo tentando que não seja uma linguagem muito infantil e de bebê, e ao mesmo tempo também não sendo uma linguagem de adulto. É ali algo que é bastante complexo a gerir. E, nesse sentido, por exemplo, eu sei que me meti completamente, tentei-me colocar no lugar dele para tentar resolver também para o francês o que é que em francês poderia resultar nessa forma, como encontrar as palavras que não fossem nem muito adultas, nem muito infantis, para poder continuar, para poder extrair, de facto, aquilo que ele queria. Depois também trabalhei, que vai sair a qualquer momento, um livro sobre um jornalista, por acaso isso é capaz de ser muito interessante, Ricardo, um jornalista, realizador, ativista, lutador, que se chama Boubacar Adjali, que tem um arquivo enorme de fotografias das lutas de libertação, tem fotografias de Angola, de Moçambique, também porque ele foi um lutador na Argélia, ele é argelino, mas depois acabou por ir para Praga tirar um curso de cinema,
e depois voltou para o Norte de África, para a África, e ele sabia falar português, etc. Então há todo um arquivo de fotografias que ninguém conhece ainda, mas que vão conhecer. E então eu trabalhei sobre a parte lusófona dele, do trabalho dele, porque há outras perspectivas do trabalho dele, nomeadamente alguns trabalharam mais sobre a parte cinematográfica, e eu tive a sorte de ter, porque ele escreveu um diário sobre a sua estadia em Angola, uma fase em que ele esteve em Angola, ele está mesmo no meio da luta com as pessoas do MPLA, e então ele escreveu uma espécie de diário que não era suposto ser publicado, foi publicado muito mais tarde, quase no fim da vida dele, e aliás a edição quando saiu ele já tinha falecido, e então eu pude trabalhar esse diário juntamente com o contexto, e vai sair normalmente já deve estar a sair em junho, julho, e foi isso também um dos trabalhos que eu estive a fazer, entre outras coisas, mas foi assim as coisas mais importantes assim na parte da escrita. Isso é ótimo. O que vem agora de falar sobre a tradução é muito interessante, porque a questão de se colocar na pele do outro é sempre aquela questão je est un autre, não é? Mas agora vir-me um pouco aqui para o Ricardo, projetos, exposições, fotografias. Em termos de fotografia, não tenho. Vou tentar expor as minhas fotografias do Japão ou da Grécia, porque deixei de fazer séries assim a longo prazo. Neste momento faço uma minissérie fotográfica cada vez que faço assim uma viagem importante, de maneira que tenho 2 minisséries preparadas, uma sobre a Grécia e uma sobre o Japão. Vou tentar expor uma das duas, provavelmente em Lisboa. Isso em termos de fotografia. Em termos de escrita, não posso falar muito, porque tenho o primeiro romance terminado, ainda não tenho editor, mas é uma possibilidade, vou ter que o rever, e não quero alongar-me muito sobre o que é, nem sobre o que trata, porque quero que seja surpresa, mas posso dizer que é uma distopia. E entretanto estou a trabalhar num segundo romance que é diferente do primeiro, que é, enquanto o primeiro é uma distopia, este é mais sobre a realidade, é mais um livro de memórias, não minhas, mas da personagem da personagem propriamente dito. E também não posso dizer mais, porque não quero revelar muito. Muito bem. Bom, eu não sei o que é que acham, talvez possa terminar esta sessão. Não sei se tem algo a acrescentar mais. Não, queria do meu lado agradecer a vocês o terem nos acolhido, e à Luísa o ter participado. E já agora, parabéns, Luísa, por essa tua nova... Mas já agora, eu não percebi muito bem, é um livro teu sobre esta pessoa ou é... É um livro coletivo, okay. É sobretudo um livro de fotografias com o arquivo do Boubacar Hadjali. Ok. Mas com várias pessoas que participaram. Pronto, eu fiz mais a parte lusófona, há pessoas que são mais especializadas em história do cinema, então falam mais da parte de cinema do Boubacar, há outros que são mais especializados na parte da guerra da Argélia, então falam mais da parte da Argélia. Pronto, é assim, é um livro coletivo, e daquilo que eu já vi da maquete, acho que está muito bonito, acho que está mesmo, as fotografias estão mesmo postas em valor, e o texto também está mesmo muito bom. Espero que saia, estou à espera, mas é um belo projeto, estou bastante contente. Mas se calhar podemos dizer que, não sei se está confirmado, a apresentação do livro dos mapas do confinamento no Centro Cultural de Cabo Verde. Exatamente, fui eu. Então fui eu que tratei disso. Sim. Já houve uma apresentação pública no Porto, que fui eu, desta parte fui também eu que organizei, em parceria com um festival de cinema ao qual estou de alguma forma ligado, que é o Fantasporto, e agora vai haver justamente a apresentação na Casa de Cabo Verde, que é praticamente ao lado da casa da minha namorada em Lisboa, por isso eu vou lá muitas vezes e vou lá às vezes almoçar, e é um espaço que eu conheço bem,
e achei que era um espaço ideal para a gente, de maneira que fui lá, conheci a senhora que te conhecia, aliás, que se lembrava de ti, que é Ângela, será? Ângela. Pronto, e ofereci-lhe um exemplar para a biblioteca deles e marquei, quer dizer, e chegámos a um acordo sobre uma data, não é? Que vai ser em julho, dia, salvo erro, 22? Acho que é 21 ou 22 de julho, ou 25. Eu acho que é 22, Pronto, é em julho. Mas, em todo o caso, em relação ao futuro dos mapas do confinamento, digo só aquilo que eu gostaria que fosse, pois o Nuno e a Gabriela é que sabem, mas de facto eu acho que há esta ideia, esta possibilidade que possa ser traduzido e publicado noutros países, não é? Nas línguas inglês, a Nária, a Gabriela, eu e o Nuno, ou outros aqui e o Ricardo aqui em França. Mas também eu acho que é muito importante tentar ao máximo também levar, evidentemente, aos outros países, a Cabo Verde, aos que participaram, não é? Aos países, ao Brasil. E até porque aqui estão autores de imensos países, de Moçambique, de Angola, quer dizer, de Cabo Verde, a única pessoa com alguma ligação ao Cabo Verde és tu. Mas sim, moçambicanos há vários, angolanos há vários, brasileiros há muitos. Está aqui uma... Sim, isto é uma ideia que se deve exportar para os países. E talvez a Nara possa, ela já não está aqui a ouvir, mas talvez ela possa ajudar a divulgar isto no Brasil, não sei. Ela e os outros, e os outros autores brasileiros e autoras que participaram aqui. Onde for preciso. A Cláudia Nina também participou. Ok. Quero agradecer, portanto, o vosso momento, à Cristina e à Isabel, e ao Ricardo, obrigada, e à Gabriela, e ao Nuno, e à Nara, e a toda a gente, e foi um gosto participar neste projeto, sem dúvida. Eu faço minhas as palavras da Luísa, muito obrigado a ti, Luísa, pela conversa, e obrigado à Cristina e à Isabel da Biblioteca Gulbenkian em Paris por nos terem convidado, e obrigado ao Nuno Gomes Garcia, que foi quem me endereçou o convite, e a vocês por nos terem acolhido. Obrigada. Agradecemos aos participantes desta mesa redonda, às escritoras Nara Vidal, Luísa Semedo e ao jornalista Ricardo Figueira, por este belo encontro e debate bastante rico em torno do contexto da pandemia, do confinamento, da troca de experiências, de emoções, reflexões, sobre escrever em português quando se vive num país onde se fala outra língua, novos projetos, sobre a publicação de contágios, coletânea de contos e crónicas, fruto do projeto artístico Mapas do Confinamento. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância. Queremos também agradecer aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade, Nuno Gomes Garcia e, sem esquecer, a nossa colega Isabel de Barros. Recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 13 edições, com a de hoje, e que todas elas se encontram disponíveis no site da Gulbenkian de Paris e na página Facebook da Biblioteca e nas redes sociais. E uma vez mais, obrigada a todos e até à próxima sessão. Obrigada.